Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa sexta-feira abençoada, sempre cheia da graça de Deus. Esse é um programa que conta com a participação do nosso mestre aqui, o Luiz Rigonato, eu aqui mediando e você enviando a sua pergunta para nós. O nosso WhatsApp é o 9999-72005. Você também pode interagir conosco através do nosso canal no YouTube, que se chama Rádio Vinha FM. Esse conteúdo está sendo transmitido ao vivo lá e vai ficar lá para você assistir novamente, para você compartilhar com um amigo. Então, que sejamos edificados juntos. Como Jesus disse certa vez, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o nosso alvo aqui é falar a respeito da palavra de Deus, é alimentar a sua alma e o seu espírito com aquilo que realmente nos sacia. Então, que você seja muito abençoado, participe, mande a sua pergunta. Vou repetir o nosso zap, que é o 9999-72005. Pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Raquel, bom dia. Que dia abençoado é esse. E para aqueles que nos ouvirem à noite, boa noite, porque esse programa, lembre-se disso, ele é repetido à noite. Se você por acaso quiser vê-lo ou indicá-lo para a audiência da noite, vai ao ar às 20 horas. Na sexta-feira também. Na sexta-feira também, isso é bom lembrar disso. 9h30 na manhã, 20 horas à noite. Obrigado, Raquel. Então, fique conosco. Algo da parte de Deus pela palavra para o seu coração. Tudo que procede de Deus é para a bênção. Mateus 6, Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. As riquezas da palavra, a nutrição poderosa e sobrenatural do pão da palavra, do pão diário, isso traz saúde para os seus ossos. Traz saúde para as suas veias, traz saúde para o seu sistema nervoso. Então, espírito, alma e corpo são preservados íntegros por meio da palavra, irrepreensíveis por meio da palavra de Deus, que é e tem o poder de ser uma grande bênção. O Senhor e a palavra são a mesma coisa. Quem lê a palavra está se alimentando do Senhor. Quem ouve a palavra, e tudo que eu for responder aqui, eu tenho uma responsabilidade de inserir, de basear a minha resposta nessa palavra que é poderosa. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, tá bom? Um grande homem de Deus disse assim, olha, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. A melhor opção é a primeira, que esse livro te afaste do pecado. Pastor, tem base na Bíblia? Tem. O salmista diz: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é vida. A palavra é o Senhor. Amém? Não saia daí. Fique conosco e nos privilegie com a sua audiência. Em nome de Jesus. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Maravilha, maravilha. Pastor, está acontecendo aí muitos debates sobre a descriminalização das drogas, né? E a nossa ouvinte, a Meire, ela quer saber se descriminalizar as drogas, será pecado consumi-la, mesmo sendo legal? Se descriminalizar em alguma medida, né? O porte de drogas e o consumo que cada um faz no seu ambiente, de fato, ele passa a ser legal no Brasil. Se isso, com a efetivação, é o que é inevitável, tá? O mundo caminha para isso. Então vamos pegar os estados americanos, onde isso já aconteceu. A deterioração e o aumento, a deterioração da segurança. Cresceu muito o desafio da segurança em estados americanos, onde isso aconteceu, o que está acontecendo no Brasil. Então, olha só, preste bem atenção. Lá se tornou um grande desafio, as pessoas com nível de dependência química aumentou muito, 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 porque isso caminha para drogas de efeitos
nocivos grandiosos. Porque hoje, o que a gente sabe no Brasil, que se tornou um sinônimo, é o crack. Ele é uma maldição para a saúde. A pessoa consome uma vez e já se torna dependente. Então, nos Estados Unidos, tem drogas que têm um poder de gerar dependência 10 vezes, 100 vezes mais fortes. E são drogas que predatam a morte da pessoa. Olha para onde que as coisas estão caminhando. E na teologia sistemática existe uma das doutrinas, uma das cadeiras da teologia sistemática que chama a martiologia, a doutrina do estudo do pecado, que fala claramente o que a Bíblia diz. Ela aborda aquilo que a Bíblia diz e explica que este mundo, por mais que a tecnologia nos traga confortos, ou por mais que a tecnologia se desenvolva, mas a natureza humana, ela se deteriora, porque cada vez mais o pecado se torna pervertido na vida das pessoas. As pessoas se pervertem pelo pecado. Pode olhar os países desenvolvidos como Japão e Suíça. Tome esses dois como amostra. Olha, apesar da tecnologia, o conforto, o desenvolvimento daqueles países, as pessoas estão vivendo a pior fase da história daqueles países. O índice de suicídio é muito grande, o consumo de drogas é desenfreado e por aí vai. E o que infelizmente vai acontecer no Brasil é que nós vamos para essa direção. O ímpio se torna mais ímpio e o justo deve se tornar mais justo em Cristo. É verdade, nem tudo que é legal é legal. Então assim, essa questão da legalidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E isso basta. Seja prudente, analise à luz da palavra e pelo Espírito Santo de Deus, Meire, essas questões que eu abordei aqui. Amém? Amém, pastor. Eu não sei se você sabe, mas o pastor Luiz Rigonato, ele tem um livro, é um compilado aí de respostas. O livro é o Tira Dúvidas. E agora todo o programa da gente aqui, a gente vai selecionar uma pergunta desse livro. E eu fiz a seleção de uma pergunta que eu gosto, entra no aspecto político, né, no sistema de governo. Eu quero saber, pastor, Deus, ele é democrático? Deus é democrático, Deus é monárquico, é socialista, é progressista. Qual que é a bandeira partidária de Deus? Então eu falo para você, se eu pudesse dar, ou se Deus tivesse uma bandeira partidária, seria o governo teocrático, onde ele mesmo exerce o governo. A gente vê isso com ênfase em 1 Samuel capítulo 8, quando Israel pediu para si um rei. Antes disso, o que era? Os juízes governavam. Os juízes eram, pelo menos era a proposta de Deus, o propósito deles serem governantes, que governavam segundo o coração, que governassem segundo o coração de Deus. O último juiz de Israel foi o profeta Samuel. Quando Israel pediu um rei, Samuel ficou ressentido, porque ele se sentiu desprezado. E a palavra diz assim em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6, que essa palavra do pedido de um rei, como os países vizinhos tinham, não agradou o coração de Samuel. Mas o Senhor disse a Samuel: fala, Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti. Não fique aí magoado achando que eles te rejeitaram, mas rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. Deus queria e quer governar sobre nós. Quando Jesus nos ensinou a orar, venha o seu reino, olha, a ênfase fundamental é a ênfase do governo político. E Jesus virá governar sobre a terra. E há 2000 anos que a igreja está orando: venha o seu reino, Senhor, venha o seu reino. Por quê? E ele fala assim,
que nós deveríamos orar e devemos orar. Venha o seu reino, a fim de que, assim como a sua vontade é feita no céu, ela seja feita na terra. Não existe vontade plena divina na terra se o governo de Jesus não vier, se o reino dele não vier. Então esse, para responder qual é o governo de Deus, né? Qual é o tipo de governo, o governo divino, né? Deus não é democrático, Deus é teocrático. É o governo divino, o governo de Deus. E ele virá através de Cristo. Vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Ah, pastor, como que eu sei, como que eu saberia, como que eu posso saber qual é o tipo de governo, o que vai acontecer nesse governo? Então leia Isaías 65, 66. Um dos apelidos de Isaías é que ele é o profeta messiânico, mas ele é o profeta do milênio. É o profeta que mais aborda as ênfases de como será o governo de Cristo aqui na terra. Amém? Amém. Pastor, o senhor falando de governo teocrático, se eu não me engano, esses países que são mais extremistas, como o Irã, eles se denominam teocracia? Embora seja uma coisa totalmente distorcida, né? Tem como Deus Alá. Uhum. E como regra de fé, o Alcorão. O conceito deles é o auto-engano, é que eles sejam divinos, mas não são. Uhum. Porque Deus é um Deus de amor, mas Alá é um Deus de crueldade, de vingança. A cada 2 versículos do Alcorão existe uma premissa que determina vingança contra o inimigo. Quem é o inimigo? Vingança por morte. Quem é o inimigo? Todo aquele que não confessa a fé islâmica. Então, apesar de eles acharem, eles são um povo de divindade única, né? Eles não são politeístas, são monoteístas. Adoram um só Deus, mas não é o Deus Jeová. É o Deus deles lá, que é muito diferente do Deus que nós servimos, que é o Jeová. Nosso Deus é amor, mas o Deus deles é o ódio. Então você sabe quem que é esse governo. O senhor falando de juízes, né? Tem alguns juízes que gostariam que voltasse o tempo de juízes aí, só que eles não iam julgar de acordo com o coração de Deus, né? Um comentário aqui. A Pilar aqui, ela quer saber qual é a importância do nome da pessoa na Bíblia, né? A gente vê que ao longo da Bíblia, Deus ele modificou o nome de pessoas, né? Inclusive tem outros povos, como Nabucodonosor, que também mudou o nome de algumas pessoas. Qual que é a importância do nome da pessoa na Bíblia? Na Bíblia, algumas pessoas específicas, como Abraão e Sara, né? Eles tiveram o nome mudado. Abraão era Abrão e Sara, Sarai, né? Sarai. Então, cada um, de maneira específica, quando Deus tinha um propósito para eles e definia esse propósito, ele mudava o nome. Abrão significava pai pequeno. Abraão, pai exaltado. Só para você... mas, na verdade, o que Deus fez foi colocar o seu nome em Abraão. Porque antes significava que Abrão, ele servia a Deus. Mas quando se tornou Abraão, Deus se tornou o Deus de Abraão. Não é só Deus que tem Abraão, não. Abraão tem a Deus também. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão em Gênesis 17. E a partir de agora, esse Deus poderoso, ele foi colocado o sopro de Deus dentro do nome de Abraão. Toda vez que alguém pronunciasse o nome Abraão, estaria pronunciando o Aleph, que é o sopro de Deus. Então, o Aleph é como o H. Ele tem o sentido do H no alfabeto português, que expressa o nome divino, a palavra Abraão.
Acrescentou um A no nome dele. Isso, é o Aleph, que tem o efeito H, que é a presença de Deus dentro do nome. Adicionado ao nome Abrão, agora tem Abraão. É porque na pronúncia portuguesa perde um pouco o sentido. Mas no hebraico tem uma significância muito relevante. De que agora Abraão serve ao Deus Jeová. E no seu nome tem essa junção. Então, se misturaram. Deus agora tem um parceiro de aliança na terra. Porque o pedido do sacrifício de Isaac é o seguinte: olha, Abraão tem tudo de Deus, mas teria Deus tudo de Abraão? E quando ele oferece Isaac, ficou confirmado no mundo espiritual, nos anais eternos, que Deus também tem tudo de Abraão. Olha a mudança do nome. Então vamos lá, saindo de Abraão e indo para Pedro, no Novo Testamento. O nome de Pedro era Cefas, Simão, né? Simão, frágil. E agora, de Simão, ele é transformado em Cefas, que é Pedro, rocha. Mas Pedro, ele é o único. Ele é a única pedra? Não, ele é uma pedra especial na edificação. Ele é uma pedra viva. E Jesus, quando falou para Pedro, né, sobre essa pedra, está falando de Cristo. Você é uma pedra sobre a pedra, que cresce para edifício de Deus. Então Pedro teve o nome mudado. Olha, de frágil, que era Simão, se tornou pedra, rocha. Ou seja, quando Deus entra na nossa vida, Ele estabelece essa estabilidade de rocha em nós. Mas só Deus pode fazer isso, né? Então essa mudança tinha esse significado muito grande. Não são muitos os casos. Aí a pergunta sua é: qual é a importância do significado de um nome na Bíblia? Esse é o significado. Então, vamos colocar aqui como exemplo eu e a Raquel. Raquel é pastora, né? Ovelha, quer dizer ovelha, no sentido fundamental. É aquela que é submissa, é conduzida por Deus. E o meu nome, Luiz, é o que eu já adicionei, procurei saber há muito tempo. Quer dizer glorioso no combate, é de origem germânica. Por isso que alguns reis franceses tinham o nome de Luís, por esse sentido. Então, há um significado e há uma importância. Mas, sobretudo, se você está falando, mas o meu nome não tem um significado muito bom. O que importa é que você esteja em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aí o seu nome vai ter um sentido poderoso e sobrenatural. Sim, maravilhoso. O senhor acha que a gente deveria, os pais, por exemplo, na hora de escolher o nome dos filhos, é importante pesquisar, assim? Sim. Porque o nome é profético, né? Você chama o tempo todo ali a pessoa. Você pode dar essa conotação. E se você escolhe o nome diante do Senhor pelo Espírito Santo, é claro que o nome vai ajudar. Se em toda a Bíblia teve esse sentido e teve valor, pode ter valor isso sim. Mas não comece a mudar o nome que você escolheu quando você não tinha essa ênfase e dava essa importância. Ah, não, já que eu não dei importância, eu quero dar importância agora. Não precisa. Não precisa, tá? Mas se você tem a oportunidade de estar tendo filho agora, então, a minha neta Helena, elas, vem de grego, quer dizer grega. Pronto, só isso. Você pode ver que lá em Atos 6, as helenistas, as mulheres helenistas que eram que era da Grécia, eram gregas. Só isso, tá bom? Simples assim? Simples assim. Mas eu gostaria que o senhor me chamasse de Raquel. Vamos acrescentar um A. Brincadeira, pastor. É o nome de Deus sendo acrescentado, né? Aleluia, exatamente. Amém. Pastor, o senhor acabou entrando numa resposta aqui de uma pergunta que foi feita, talvez o senhor possa acrescentar aqui. O Walter perguntou: o apóstolo Pedro é a primeira pedra da igreja? Até com base, né, nesse diálogo que ele teve com Jesus, que o senhor vai falar melhor. A primeira pedra é o próprio Cristo, ok? Em Mateus 16, 18, és Pedro. Quer dizer, você é uma pedra
que vai ser edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, Pedro, ele é uma pedra especial na edificação. Você pode ler 1 Pedro capítulo 2, Pedro se tornou um especialista em pedras da edificação da igreja. Ele é uma das primeiras, ele liderou a igreja em Jerusalém. Demais disto, outras pedras foram constituídas. E ele fala das pedras da edificação na sua primeira carta, das quais ele é uma das primeiras. Mas a primeira e a pedra fundamental é Cristo. Cristo é a rocha da edificação. Cristo é a pedra angular da edificação da igreja, na qual os edificadores do plano da redenção tropeçaram, ok? Ele é a pedra principal, é a pedra angular, ou seja, é uma referência analógica da edificação do templo, que tinha uma pedra que era muito grande, uma pedra de 80 metros, que foi esculpida lá na montanha, transportada e colocada lá no templo. Ela tinha 80 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 de altura. Essa era a dimensão dessa pedra. E era a principal da edificação. E o próprio Pedro falou, olha, aquele que é a pedra da edificação, que vocês rejeitaram como pedra de edificação. Desta forma, aí ganha um sentido. Cristo é a pedra principal. E os edificadores que eram os judeus, os líderes judaicos que deveriam exaltá-lo como pedra de edificação, o rejeitaram. O Cristo, que era a pedra de edificação, para os judeus, se tornou pedra de tropeço. Né? Mas Pedro, ele entendeu, ele recebeu, acolheu, compreendeu e compôs a edificação da igreja. Mas não é a única pedra, nem a primeira. A primeira é Cristo, a principal é Cristo. Mas Pedro foi o primeiro a ter revelação de quem era Cristo, não foi? Sim, então, por isso que ele teve o privilégio. Esse é o início da igreja. A igreja é aquele que tem a revelação de quem é o Filho de Deus. Essa é uma coisa muitíssimo importante. Em Mateus 16, 18, quando Jesus... Mateus 16, quando Jesus pergunta: quem dizem o povo ser o Cristo? Olha, Senhor, eles estão falando por aí que o Senhor é Jeremias, é a ressurreição, é João Batista e outros profetas. Mas vocês, quem dizem? Vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês acham? O que vocês falam a respeito de mim? Pedro tomou a frente e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Quem te revelou isso foi o próprio Deus, o Espírito de Deus. Então, dessa maneira, Pedro deu uma resposta que faz toda a diferença. Você pode estar tendo crises nas suas orações, nos seus propósitos de vida, mas quando você vê em Cristo o Filho do Deus vivo, o enviado da parte de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, aí você vai ter a revelação monumental de Cristo. É a revelação que você precisa ter. E quando você tem essa revelação, tudo se torna diferente na sua vida. Essa é a base, né? Essa é a base. Aí o que acontece? Você também se torna uma pedra de edificação sobre a pedra principal, que é Cristo. Mas, pastor, só para fechar, assim, ficou parecendo, na forma como foi traduzido esse versículo, que Jesus estava falando: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ficou parecendo que era o próprio Pedro que seria. Sim, é uma dificuldade de tradução e de versão. Mas é claro que Cristo que é a pedra. Outros porque versículos, o né, ponto central do assunto ali, quem é Cristo? Se você contextualizar, está muito claro.
Ele está perguntando quem sou eu no entendimento de vocês. Tu és o Cristo, tu és a pedra. Mas aí a Bíblia explica a Bíblia. Você vai para Atos dos Apóstolos e as menções a respeito deixam claro que Jesus, e depois o próprio Pedro fala, olha, ele é a pedra principal da edificação, na qual vocês tropeçaram. Era para ser pedra de edificação, mas vocês o tornaram em pedra de tropeço. Eu já ouvi dizer que um pastor fala que ele fala assim, tu és Pedro, aponta para Pedro, mas ele aponta para si. E que ele é a pedra, né, da edificação. Esse é o sentido. Recorra às menções que falam sobre a pedra da edificação. Ele é a pedra angular, é a pedra principal da edificação do plano da redenção. Ele Aleluia. é o Cristo, né? Jesus também fala em Mateus 7:24, olha, ao homem que ouve as minhas palavras e a obedece, a ele eu vou comparar a um homem sábio que edificou sobre a sua casa, sobre a rocha. Sopraram os ventos, transbordaram os rios e as chuvas deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por que que não caiu? Porque estava edificado sobre a rocha, mas há outro que ouviu e não obedeceu. Ele ouviu, mas não me percebeu como o grande sinal e o maior mover da história. Eu vou comparar ao homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Novamente transbordaram os rios, sopraram os ventos e choveu com ímpeto contra aquela casa, que desmoronou, que caiu, que foi grande a sua ruína, porque ouviu e não obedeceu. Nesse sentido, em Mateus 7:24, a rocha nem é Cristo, nem é Pedro, é obediência à palavra, é ser um ouvinte que obedece, que anda em linha com aquilo que a palavra está instruindo. Amém, glória a Deus, maravilha. A gente está finalizando o primeiro bloco aqui do programa Tira Dúvidas ao Vivo. Eu vou deixar no ar a próxima pergunta. Essa pergunta eu tenho certeza que a resposta também é muito importante. É o Bruno aqui perguntando, por que existe tanta resistência espiritual para a oração? Será que a oração é tão poderosa que tentam nos impedir a todo custo de orar? A gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Aproveite e mande a sua pergunta para nós, tá? Até daqui a pouco. Estamos de volta, segundo bloco do programa Tira Dúvidas ao Vivo, sempre contando com a sua participação, sua interação. Aqui o nosso WhatsApp é o 9999-72005. Se a sua pergunta não for respondida hoje, ela será respondida nos programas seguintes. Tem também o Instagram, Luiz com Z Rigonato. Sua pergunta pode ser respondida lá também, tá? Acompanhe, siga a gente. O dele é Luiz com Z Rigonato e o meu Raquel de Lima Oficial. Pastor, a gente deixou a pergunta aqui do Bruno, né, no bloco anterior, e ele pergunta, por que existe tanta resistência espiritual para a oração? Porque é espiritual. Não querendo apenas montar um trocadilho, né, ou ser redundante, a oração ela não é natural, ela é sobrenatural. E por ser sobrenatural e espiritual, o diabo não começa nada, mas ele sabe das coisas. Sabendo das coisas e do poder da oração, ele quer impedir as pessoas com as distrações. Distração é embriaguez. Distração é aquilo que é contrário ao que é vigilância. Quando a prudência é a observação vigilante. No trânsito, você não dirige um carro, né? Por que o índice de acidentes tem aumentado ultimamente? É a distração por causa do celular. As pessoas, elas querem operar o celular, acessar o celular, mesmo dirigindo. As duas coisas não combinam. E na vida espiritual, Jesus falou assim em Mateus capítulo 26, 41. Quando ele percebeu a distração e os discípulos embriagados com sono. Ele falou assim, olha, vigiem
e orem. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis no processo da tentação. A tentação em si, ela não é pecado, mas quando você entra nela, você está à beira do abismo. Aí Jesus disse, vocês não podem vigiar comigo em oração nem uma hora. Essa é uma média boa, uma base boa, pelo quanto tempo nós reservamos com Deus para leitura da Bíblia e oração, ok? E ele fala isso, e ele falou assim, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca para as coisas do espírito. Por isso é difícil a oração, porque a carne, ela não quer entrar na dimensão do espírito. É aquela questão de você passar, ter essa passagem, esse portal celestial e sobrenatural, de você sair da dimensão do natural e entrar na dimensão espiritual. Nem querendo ser, nem sendo místico aqui, mas a oração não querendo ser, mas ela tem um aspecto, eu não diria místico, mas espiritual, né? Tornando-se a retirar-se, a Bíblia diz que Jesus orou de novo a respeito do que ele estava por enfrentar ali, né? Estava às vésperas de ser crucificado. Ele orou de novo porque para você conseguir e conquistar as coisas de Deus, que são conquistas espirituais, você precisa orar, tá bom? Então por isso é tão difícil. E a Bíblia diz que Jesus, depois que ele foi orar de novo, ele voltou e achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, a Bíblia diz que foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então a oração, ela vai sempre encontrar resistências, primeiramente em você. Mas existe um mundo espiritual que resiste o processo da oração. Porque os benefícios que você consegue conquistar através da oração são muitos. Mas em Lucas, Jesus que é apresentado como filho do homem, por 11 vezes aparece Jesus orando antes de fazer as coisas. Nunca decida nada sem antes orar. Tá bom? Mas é claro que você vai enfrentar dificuldades. É muito mais fácil, você não encontra resistências, a não ser de agenda, para assistir um filme, para participar de outras coisas que são da natureza humana e que são agradáveis. Quer dizer, para um final de campeonato, do campeonato brasileiro, ou do campeonato internacional, que é a Copa do Mundo, ou da Champions League, então você não vai encontrar muitas resistências, a não ser o controle ou a administração da agenda, do planejamento da agenda. Mas para a oração, para a leitura da Bíblia, você vai encontrar e vai ter resistências difíceis, que você precisa, digamos, forçar a barra para que você decida e faça a escolha melhor, que é a da oração. Maravilha, obrigada pela sua participação, você que enviou a sua pergunta, você que gosta desse programa, acompanhe o pastor Luiz com Z Rigonato na sua rede social, no Instagram, pode me acompanhar também, Raquel de Lima Oficial, tem o nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM, tem esse programa e tem muitos outros programas incríveis que eu sei que vão te acrescentar bastante. Agora, se você puder dar uma paradinha, né, caso você esteja no carro ou em casa, o pastor Luiz Rigonato vai ministrar uma oração e fechar esse programa com chave de ouro. Pai, em nome de Jesus, como dissemos, nós oramos agora, Pai. E o propósito da nossa oração, em primeiro lugar, é te agradecer pelas coisas boas de Deus, que nós só conquistamos, conforme nós respondemos aqui durante o programa, só conquistamos pela a oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, abençoa aqueles que têm a disposição e acima da disposição, confiança e fé de orar e serem ouvidos, Pai. Amém. Em nome de Jesus.
ouve e abençoa, Pai. Aquele que orar, ele será respondido. É o que a sua palavra fala em Hebreus 4:16. Portanto, nos aproximemos de maneira confiante, junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos, portanto, pela graça, a resposta da oração. Abençoa aqueles que oram, Senhor. Abençoa aqueles que te buscam pela oração. Abençoa aqueles que se aproximam de maneira confiante, de maneira, ó Deus, certa pela fé de que o Senhor é bom. De que o Senhor é bom e atendem aqueles que te buscam. Em nome de Jesus. Para aqueles que estão doentes, nós em oração enviamos uma palavra de cura. Para aqueles que estão em necessidade, haverá uma resposta. Sim, em o nome de Jesus. Nós oramos e declaramos, Senhor, que em tempo de oportunidade, enquanto se busca, o Senhor nos ouvirá. O Senhor ouvirá aqueles que oram, aqueles que têm certeza de que o Senhor é bom. Amém. Em o nome de Jesus. Essa é a nossa oração, para que o Senhor abençoe a família, para que o Senhor abençoe a cidade, abençoe todo o país em nome de Jesus. Toda a família para a glória de Deus em Cristo Jesus. Assim nós oramos na fé de que o Senhor é bom, de que o Senhor ouvirá aqueles que clamam. O Senhor diz a sua palavra, ainda que pareça demorado, conforme Lucas 18, sim, o Senhor ouvirá aqueles que clamam a ti, dia e noite, noite e dia, em o nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Ó Deus, eu oro pela Raquel, que ela media esse programa comigo. Eu oro, Senhor, pelo Edinaldo Maurício, que nos ajuda a levar essa oração e tudo que nós respondemos, pelas respostas, né? Pelas perguntas. Oramos também, ó Deus, pela vida do André. Amém. Que esse programa possa alcançar muitos em o nome de Jesus e que possa chegar muito além de maneira sobrenatural. Em o nome de Jesus, amém e amém.